Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Especial Informação. E hoje temos como convidado o Dr. Elísio de Souza, ele que é advogado, igualmente deputado pela Assembleia da República de Moçambique, e juntos estamos aqui para fazer uma análise sobre o recente acórdão do Conselho Constitucional, na verdade o acórdão número 6/CC 2026, de 29 de julho, quase 2 dias, que foi emitido pelo Conselho Constitucional, que revoga algumas normas do Decreto 48/2025 de 16 de dezembro. Dr. Elísio de Souza, seja bem-vindo e muito obrigado por estar aqui conosco para uma conversa sobre esta temática acalorada e que traz vários posicionamentos sociais por entidades que se prezam conhecedoras dessa temática. Doutor Elísio não se faz derrogado, até porque já emitiu um comunicado com relação ao seu parecer quanto a esta temática, onde faz observações bastante interessantes e por isso que está aqui, porque acredito que não só nós, igualmente o telespectador, quer perceber de si. Afinal, é uma pessoa que vive dessas matérias, é uma pessoa, é legislador, não é? Está na Assembleia da República exatamente para ajudar na construção de um Estado de Direito que se pretende, e esta construção versa sobre estas matérias, versa sobre estas análises no seu dia a dia. Doutor Elísio, qual é a verdadeira questão constitucional deste caso? A proteção dos direitos fundamentais ou a competência do órgão que aprovou as restrições? Obrigado. Primeiro saúdo a si e a todos os telespectadores, ouvintes, internautas da MBC TV, e agradecer o canal por nos dar esta porta para podermos lançar a nossa voz ao mundo, não é? Tendo em conta que se trata de uma temática extremamente importante e delicada, acima de tudo. Bom, eu começo em fazer o enquadramento no sentido de é preciso perceber que discordar de uma decisão do Conselho Constitucional não significa não a respeitar, porque tecnicamente e constitucionalmente as decisões do Conselho Constitucional prevalecem sobre de quaisquer outro órgão, E são são de irrecorríveis. cumprimentos obrigatórios e são de caráter irrecorrível. Isto significa que decidiu, acabou. Falhou ou acertou, temos que cumprir, é assim que tem que ser. Mas não podemos esquecer que o Conselho Constitucional é um órgão deliberativo composto por por pessoas juristas, não juízes, juristas, não é? Que de reputado mérito, diga-se, que tem uma carreira, portanto, bastante Inquestionável. inquestionável, de craveira inquestionável, mas não são insuscetíveis De falhas. de falhas. Isso tem que estar claro. Porque, e com o sistema que nós temos do Conselho Constitucional, que até por acaso parece-nos que neste diálogo nacional inclusive coloca-se em causa a sua composição. Esta questão da composição, portanto, portanto, olhando para aquilo que são os critérios da composição, que tem também critérios políticos, de algum modo. Então, isto, de facto, pode, em algum momento, levantar um debate em relação, de facto, a técnica que pode instruir, portanto, este órgão. Entendo eu, de facto, e respeito todos aqueles que lá estão, alguns deles até foram meus professores, mas não posso deixar, por causa disso, de poder, pela minha consciência, fazer uma espécie de uma análise ou fazer um crivo da decisão que foi tomada em definitivo. Ora bem, há questões que eu acho que são questões de base, que o Conselho Constitucional falhou. Este acórdão, o acórdão 6/2026, é claro que é do CC, não preciso referenciar isto. Este acórdão é um acórdão pobre em termos de doutrina. Tem uma doutrina muito pobre.
portanto, como jurista sei que percebo o que estou a dizer. É um acórdão com pouca fundamentação. Só temos 2 autores que são invocados. Na página 10 do acórdão, o professor Teodato Unguá. E na mesma página, a própria professora, a presidente presidente do do próprio órgão. do órgão. Tanto na página 10 como na página 11, depois na página 15, na penúltima página. E na página da decisão, veja só, na página da decisão está ali, é como se houvesse um conflito de interesses, na imparcialidade. Eu penso que não foi ético. Não foi ético. É verdade que isto não conta para a decisão, mas eticamente apresentando como um acórdão que traz jurisprudência. A jurisprudência não pode ser pensamento daquele juiz num órgão deliberativo. Me parece que podia-se consultar outras obras. Podiam-se consultar outras obras constitucionais. Temos grandes constitucionalistas que escreveram muito para a constitucionalidade moçambicana. Um deles até penso que há uma compilação de Constituição anotada e comentada. Acho que é de Carlos Pedro Bonlane, vice-conselheiro e outros. Temos, portanto, desta vez esqueceram os Jorge Mirandas, esses... Bacelar Gouveia. Não, por acaso, Bacelar Gouveia, que até por acaso hoje pensava mesmo nisso, que também escreveu anotou e comentou toda a nossa Constituição. E anotações com muito. Não foram tidos nem achados. Nenhum constitucionalista moçambicano, tanto que tal, foi tido o achado. Os internacionais, aqueles que, portanto, os Gomes Canutilhos, não sei o que, foram todos esquecidos. Mas não o doutor faz aqui uma entrada para este debate muito interessante. Fala da constituição do órgão. Não se teria em conta que, tendo em conta esta questão do órgão, seria do interesse do número maioritário em ver esta norma declarada constitucional e não inconstitucional. Quer dizer, pelo que eu estou a perceber, é a maioria que foi contra isso. Pode explicar melhor o seu posicionamento quanto a esta... Boa questão. Talvez até os telespectadores estivessem também a pensar, a perguntar isto. Não, o que eu coloquei em causa não é necessariamente uma questão de voto político. Exato. Não. É a questão da competência técnica de quem lá vai parar. Okay. Porque a partir do momento que chega lá, já não pode abraçar a sua causa. Exato. É como, por exemplo, esta questão que estou a levantar em relação à doutrina que foi invocada, a doutrina da própria Presidente. Quer dizer, chegou lá, já não tem que correr, não são os livros da Presidente. Aliás, disse que quando há um lançamento de uma obra, a partir do momento do lançamento, a obra já não pertence ao autor. A obra já pertence ao escrutínio público. Pode ter sido este o posicionamento que foi tido em conta ao fazer uma jurisprudência, pois. Não é? Até nem foi jurisprudência, é doutrina. Ao trazer a doutrina, porque já não pertence a ela, e é uma separação. Pois, eu também pensei nisso, mas o problema é que não podemos dizer que um Conselho Constitucional, será que não tem outras obras por consultar? Temos uma grande biblioteca, tem uma biblioteca riquíssima, o Conselho Constitucional, não é? Tem vários livros. Mas é possível que seja uma das melhores até a nível nacional. Tá bom, nem que seja melhor, mas é preciso olhar para pior também. Por exemplo, é preciso olhar quando se está a fazer uma tese, quando estás a defender uma tese, portanto, técnica, jurídico-técnica, é preciso olhar para aqueles que escrevem na posição contrária, para aqueles que escrevem na posição oposta e depois criar uma posição eclética. Exato. É assim que se faz. E não vimos isso. Não vimos nem tão pouco. O acórdão é tecnicamente pobre. Tecnicamente pobre. Olha, eu penso que se tivesse que classificar, eu não estou a classificar os signatários do acórdão. Atenção, não é ad hominem. É o posicionamento que o Dr. Elísio deixa, porque quando lê um livro sente que poderiam ter feito mais. Mas é só olhar para a questão das citações, meu caro. Imagina um livro
com 100 páginas, E, por uma, exemplo, e ou 200 um páginas. tema tão importante Então, quanto este. exatamente, em que tinha que se discutir, portanto, Direito. a dogmática constitucional moçambicana tinha que ser posta em causa, a política constitucional. Portanto, nós temos que olhar para questões muito delicadas, porque é verdade que há muita pressão de trabalho, não há dúvida. Mas quando é assim, mais vale demorar mais um bocadinho trazer a coisa, porque o Conselho Constitucional também, os seus prazos não são peremptivos, são prazos indicativos. E sendo esses prazos indicativos, muitas vezes... Pode levar o tempo que quiser ainda analisar uma Exato, norma mas e emitir um acórdão devidamente fundamentado. Pois. Mas tem que ser no prudente critério, não é? Não é qualquer tempo. É preciso, portanto, ter um coisa. Mas o que eu quero dizer, resumidamente, é que, estando nas questões formais, este acórdão chumba. Não, o Conselho Constitucional não chumba. O acórdão é que chumba. Nós estamos a analisar o acórdão, não o Conselho Constitucional. Continuando sobre a análise sobre o acórdão. Tive a oportunidade de estar aqui quando apreciamos igualmente o acórdão que antecedeu a este, emitido também pelo Conselho Constitucional. Mostra-se que o Dr. Elísio Sousa anda um pouco aquém de, vamos lá, não muito feliz com os posicionamentos tomados pelos conselheiros. Não, acha que eles deixam a desejar nas suas decisões? Eu não gosto de fazer uma análise ad hominem. Não vamos olhar para os conselheiros, vamos olhar para o documento que saiu. E o Conselho Constitucional assinou voto vencido, significa que houve consenso. Havendo consenso, significa que a decisão é do órgão. Portanto, neste momento, de facto, pelo menos os últimos acórdãos não têm sido tão simpáticos juridicamente. Porque me parece que o Conselho Constitucional tem estado a olhar para a Constituição olha para metade da Constituição. Depois há uma outra metade, parece que o Conselho Constitucional está a demorar a ir ler e perceber e interpretar, fazer a conjugação com outra metade para fazer uma interpretação sistemática da Constituição. É preciso olhar para a Constituição e o rico ambiente jurídico que nós temos para que se faça uma interpretação que possa fazer jus àquilo que é o Conselho Constitucional. Nós queremos aprender do Conselho Constitucional, queremos aprender. É nosso pai, em termos de ciência, é nosso professor. Até porque as suas decisões constituem jurisprudência. É jurisprudência. E nós podemos chamar a colação em outros casos. Pois. Então não faz sentido que um indivíduo que escreve uma tese, de uma faculdade qualquer, faz citação de 10, 15 obras, no mínimo, faz citação de jurisprudência, 10, 15 jurisprudências. E o acordo do Conselho Constitucional faz apenas 2 citações e uma delas é da própria Presidente. Doutor Elísio, está indignado com isto? Está indignado. Mas tudo bem. Conforme disse, não vamos analisar a questão ad hominem, vamos fazer uma apreciação sobre o conteúdo, não é? Vamos trazer aqui aquilo que é o seu posicionamento relativamente ao que poderia ter sido feito de melhor para as próximas oportunidades, até porque está a contribuir para o possível próximo acordo que pode vir. Acredito eu que os conselheiros, como pessoas, poderão se sentir aqui apelados pelo Dr. Elísio Sousa no sentido de fazerem um estudo um pouco mais aprofundado e não emitirem pareceres como se fosse uma defesa de um jovem de faculdade que ainda está a fazer uma mera licenciatura, não é? Até pelo menos o jovem de faculdade tem capa bonita, está paginado, não é? Não tem erros no final, por exemplo, na página 15 tem um erro que diz que é portanto, como é que é? Diz que é o decreto 48/2015 de 18 de dezembro, enquanto é 16 de dezembro. Quer dizer, isso não pode estar num acordo do Conselho Constitucional. Não há revisores? Quer dizer, vamos lá. Não, é que parece estarmos aqui a brincar. Mas o Conselho Constitucional não pode cometer certos erros que eu possa cometer. Eu não sou Conselho Constitucional. Eu posso escrever no Facebook, cometer erros de vírgula. Mas um acordo do Conselho Constitucional, citar mal uma lei de 16 de dezembro, colocar 18 de dezembro, citação de lei, Conselho Constitucional. Desculpe lá.
Não, não estamos a brincar com qualidade. É por isso que é preciso. Nós, o nosso papel como comentadores, é esse mesmo, apertar o Conselho Constitucional para nos trazer coisas Fazer críticas que valem a pena. construtivas. Exatamente, porque o Conselho Constitucional está a trabalhar para todos nós. Está a trabalhar é o garante da Constituição. Eles estão ali para servir o Estado moçambicano. Exatamente. E servir bem, de perfeição. Não E podem não é estar o que lá. se vê. Não podem estar lá a tirar decisões como se fosse um tribunal lá de Xidinguele Distrito. ou de Maua. Não quero, é para com todo respeito pelos magistrados de Maua, de Xidinguele, mas só quero é mesmo chamar a atenção de que nós não podemos minimizar estas críticas que estamos a fazer. Que os juízes todos lá, os venerados, tomem nota, não venham cá o Elísio, não é o Elísio. Vamos lá, vamos ouvir o que está a falar. Se for verdade, vamos lá tomar nota, vamos mudar. Se não for bom. Se não for constituir a verdade, aí podemos, portanto, pode-se eventualmente Retratar. e até fundamentar melhor. Mesmo, por exemplo, eu escrevi 2 artigos em relação a esse aspecto no Facebook. O primeiro artigo foi escrito exatamente no dia seguinte tive acesso ao acórdão, portanto, no final do dia anterior, no final, depois que foi dia 29, 29 ou 30, sei lá o que é, de julho. Então, dia seguinte, logo, passei, eu normalmente tenho aproveitado algumas madrugadas para processar, portanto, algumas coisas que de dia não processo, não é? Então, trabalhei com o acórdão, fiz um estudo do acórdão e emiti meu parecer, minha opinião. Opinião no Facebook, o que é meu veículo principal, não é? Então, de lá, algumas pessoas não concordaram, que é natural. No debate jurídico, as pessoas concordam e discordam. Então, fui analisando todas as críticas, fui vendo alguns programas, fui vendo alguns posts, algumas situações, e alguns que reagiram. Acho que até alguns, sei que muitos pegaram simplesmente no meu parecer, meteram no chat GPT e disseram para fazer uma resposta. Havia assim, algumas respostas desse cariz, que eram técnicas, mas sabe quando você é professor de alunos e sabe quando o aluno está cabulando ou não está cabulando. Sim, mas pronto, não interessa a fonte, porque nesse debate jurídico não estamos a avaliar ninguém, estamos a avaliar os fundamentos. Então peguei naquelas críticas e naquelas coisas, fui voltar a reler o acórdão, voltar a reler as leis, até aprofundei melhor. Provavelmente isso até que me traz mais à vontade neste debate, no debate desta matéria, porque de facto era preciso aprofundar, não é? Aquilo que eu pensava no primeiro artigo, vou melhorando quando mais passa. É por isso que essas nossas críticas também devem servir para o Conselho Constitucional melhorar os seus acordos, dar-nos umas chapadas jurídicas, nós sentirmos que de facto houve trabalho. Nós temos várias sentenças, temos sentenças, por exemplo, eu até fiz citação há dias num dos canais. Eu dizia que, olha, por exemplo, lembra-se aquela decisão do caso das dívidas não declaradas? A sentença foi uma aula. Nós aprendemos de um único juiz, não foi um coletivo, um único juiz, citação, jurisprudência que não acabava mais, não é? Numa situação de 10 arguídos, 11 arguídos. Exatamente. Portanto, tinha mais de 1000 páginas aquele documento. Era um documento extensíssimo, não é? Então, aquilo é uma tese. É o que se A pretende. gente pega naquilo, a gente aprende, afinal isto é assim, afinal isto é assado. É assim que se faz o direito, não é por poucas páginas. Quer dizer, e depois estamos a falar de 16 páginas. 3/4 são fundamentos do provedor de justiça. 2 páginas de análise do caso, depois de decisão. O que é isso? E uma decisão com fundamentos que deixam a desejar. Pronto, tive a oportunidade de ler, mas estamos aqui para apreciar aquilo que eu sou observador. Agora, doutora Edith Sousa, é importante também, quando fazemos uma crítica, principalmente desta natureza, deixarmos também aquilo que é o nosso posicionamento construtivo. Bem disse que estas críticas que estamos aqui a fazer são de cariz construtivo. É exatamente para melhorar. E principalmente no parecer que emitiu hoje no Facebook, faz algumas questões, traz alguns pontos de bastante relevo. Por exemplo, gostaria de perceber de si que critérios constitucionais devem orientar esta distinção para evitar tanto a usurpação da função legislativa como o excesso, a limitação do poder regulamentar do governo. Porque estas é que são as questões de fundo. Exato.
Ainda hoje debatia com alguém, não é? Penso que estou num outro canal, escuso-me de citar, ah, em que discutia-se se o glossário de uma lei faz ou não faz parte da lei. E a pessoa dizia que não faz parte porque é glossário. Eu disse, pá, esse é que é o problema. Nós não lemos, nós não temos o hábito. Falo de alguns de nós, classe acadêmica, já que os outros dizem que não existem acadêmicos, mas cada um considera-se como é, não é? Ahm, não lemos as leis do princípio ao fim. Nós só ouvimos uma ou duas opiniões e depois vamos lá correr para emitir opiniões. Mas isso também, às vezes, num ambiente politicamente ativo e efervescente, às vezes Bipolar. é preciso perceber um pouco, descontar, não é? Descontar um pouco. Porque muitos dos que elogiam, repara que é muito estranho que aqueles que elogiam este acordo são bem definidos. São aqueles que muitas vezes nunca elogiam nada que vem do Conselho Constitucional, mas paradoxalmente de repente começaram a elogiar. Então, são questões que nós temos que descontar, não é? Agora, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que a questão da separação de poderes é uma coisa. A Assembleia legisla, o governo regulamenta, que é executar. Poder legislativo, poder executivo. O governo só vai executar o que está prescrito na lei. A lei é anterior, depois a coisa. Aí até aí tudo bem. Agora, o que é que o Conselho Constitucional diz? Em termos simples, para aquela pessoa que em casa que não tem que ser jurista a perceber. O Conselho Constitucional disse que o governo materializou ou legislou uma coisa que não estava prevista na lei mãe, que é na lei mãe, minto, na lei ordinária, que é a lei das telecomunicações. Ok. A lei Que é o decreto. Não, a É lei a das própria lei das comunicações. comunicações. Sim, que diz que não consta da lei. Ok. O decreto não está a refletir a lei, não espelha a lei. Há uma contradição. Há uma contradição, que o decreto regula coisas que não estão na lei. Essa lei se chama Lei 4/2026, não, 16, perdão. 4/2016, de 3 de junho. Não é? Se eu estiver errado, pois, mas acho que não estou errado. Bom, essa lei, ela, de alguma forma, eu não gosto destes programas. A parte técnica eu vou para escrevo. Quando é para estes programas, quando é para os programas verbais, eu falo. Depois você vai lá procurar, a fonte está Até lá. porque é de interesse do telespectador que por vezes não entende das Sim, questões normativas. Então, está lá no artigo 6, que consta claramente, no artigo 6 da Lei 4/2016, que a lei, para além das outras necessidades que ela quer colmatar também a questão ligada à segurança nacional. Está lá, que a lei quer garantir que haja segurança nacional nas comunicações. E nós temos várias formas de comunicação. Então lá está na lei, tem radiofônica, tem comunicação por dados, etc. Portanto, está a ver? Portanto, está aqui, por exemplo, está aqui a mexer a consultar o seu aparelho, algumas vezes consulta o seu aparelho. Imagina que de repente alguém lá de fora vai ao seu aparelho. Retira a informação. Até vamos lá nem ter a informação. Põe aí alguns vídeos eróticos a rodarem, por exemplo, sem seu consentimento. O senhor tenta aí apagar e os vídeos não apagam, só mesmo para lhe sabotar, por exemplo. Isto já em si põe em causa a sua integridade moral. Imagina, por exemplo, num evento, numa reunião, está todo mundo calado, de repente começam a sair os sons dessa natureza. Isso vai desqualificar moralmente como pessoa. E para recuperar essa boa imagem de pessoa que não fica no meio das reuniões a ver sites proibidos, entre aspas, então vai ser uma complicação. Às vezes, as tantas até podiam estar a pensar numa promoção para si,
Mas dizem que não, mas aquele é atrapalhado. Quer dizer, fica aí, não tem seriedade. Então, é mais ou menos isso. Isto é um exemplo pequenino, não está a falar ainda daqueles casos graves. E essa lei da comunicação, e esta da telecomunicações, vem em algum momento dizer que, olha, o governo, em certos momentos, ele tem que tomar decisões, portanto, cautelares. E a questão das decisões cautelares está previsto naquilo que são as competências no glossário. O problema é que as pessoas, mesmo os próprios juristas, não leem o glossário. Eu tenho a certeza que absoluta que o Conselho Constitucional não foi consultar o glossário. Tenho a certeza. Porque haveria de constar ali a definição do acesso, a definição da autoridade reguladora, a definição daquilo que são medidas cautelares. Está ali no glossário o que são medidas cautelares. Se está no glossário da lei, significa que elas são aplicáveis. Depois, Mas a questão de fundo aqui não é a ausência da informação no glossário. O que se diz, os outros posicionamentos, é de que estas medidas, não é? O acordo do Conselho Constitucional tenta também trazer isto, mas de forma tímida. Estas medidas devem carecer de um parecer judicial. Esta é que é a questão do fundo. O doutor não concorda com isto, de que uma medida não pode ser tomada sem que a justiça, sem que o judicial se pronuncie sobre essa determinada medida, sob o risco de estar a violar direitos fundamentais. Um deles é a reserva à vida privada. exato. Não. Aqui são duas questões que me colocam. Uma é a questão do próprio conteúdo da norma. Exato. Outra é uma questão que estamos aqui a discutir, que o Conselho Constitucional desenvolve com maior, portanto, desenvolve de uma forma mais, portanto, abrangente, que é a questão ligada à reserva da lei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no artigo 66 diz que certas ações, as ações são tomadas com base restritivas, com base na decisão judicial. Exato. Mas depois, tem que se conjugar também com o artigo 67, número 2, concretamente, que é o artigo que trata do gateway. Depois temos que conjugar também com alguns artigos antecedentes que antecedentes sim, que fazem aquilo que é, digamos, aquilo que é a definição, digamos, sim, a definição de certos conceitos, mas depois vou desenvolver mais isso com mais cuidado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que em algum momento, é preciso tomar-se em conta que a reserva da lei não foi, de algum momento, violada, porque a lei das comunicações dá esta abertura de monitorização, fiscalização e regulamentação. Isto está na própria lei, na lei 4/2016. Lei das comunicações. Lei das comunicações. E isto, portanto, por exemplo, há duas normas punitivas: intromissão indevida. E penso que há uma outra que é, portanto, invasão proibida, alguma coisa assim. Portanto, se existe uma intromissão indevida, significa que existe uma intromissão devida. Tão simples quanto isso. E o governo regula tanto a intromissão indevida como a intromissão devida. O que diz é que o artigo 66 diz que assuntos de processo entrega ao juiz a informação que você for acolher, que não é de processo, guarde segredo. Ainda que ilegal. Ainda Sim. que colhida de forma ilegal. Não é ilegal. É informação. Repare. Se eu me intrometo no seu dispositivo, como fez um exemplo anteriormente, sem a sua autorização, ainda que seja uma autoridade competente que esteja num processo de investigação, sem a tua autorização, não estaríamos perante uma intromissão, conforme trouxe anteriormente, uma invasão à minha privacidade? E isto não constitui crime? Exato. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Imagina, depois volto aí para respondermos
na questão é lógica. Ah, o que é direito à liberdade? Doutor, vou pedir para que assegure Vou segurar, sim, essa com resposta. muito gosto. Vamos agora obedecer o nosso intervalo. Assim, caro telespectador, peço para que aguarde por aí. Voltamos dentro de instantes, onde poderemos ouvir a resposta à pergunta feita pelo Dr. Elísio, até porque é uma, é uma resposta bastante pertinente para o debate que se tem. Até já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, sejam bem-vindos à segunda parte do Especial Informação, onde estamos aqui a analisar a badalada temática que versa sobre o acórdão que revogou algumas normas do decreto da Lei das Telecomunicações, aliás, do regulamento da Lei das Telecomunicações. E o doutor Elísio de Souza, quando saímos do intervalo, fazia aqui uma questão bastante interessante. Doutor Elísio, volto para si. Pode fazer a questão, porque deve ser uma é questão uma retórica. é uma questão retórica. Exato. Continuando. Eu vou tentar, vou responder a minha própria questão, sendo uma questão retórica. Sim, o que é liberdade? Liberdade, portanto, é aquilo que cada cidadão pode beneficiar em termos da garantia da sua liberdade de movimento e de ação. Não é? Portanto, quem está livre é aquele que não está, portanto, privado da liberdade. Exato. Agora, e aqueles que estão na cadeia? Estão a ser vítimas de inconstitucionalidade? Não. Por quê? Porque existe direito à liberdade, também existe direito à segurança pública. Existe liberdade, existe direito à vida. O seu direito de tirar a vida, o seu pseudo-direito de tirar a vida de outra pessoa ou atacar a integridade física de uma pessoa, automaticamente corta-lhe o direito à liberdade. É assim que está na lei. E está na Constituição. Portanto, uns direitos podem ceder perante outros, ao caso concreto. Nós temos situações, por exemplo, de direito à reserva da vida privada e à intimidade. Mas nós temos mandados que vão buscar as pessoas em casa. Nós temos direito... Mas há pré-condicionalismos para sim, isso. é o que estou a dizer. Sim, é o que eu estou a dizer. E o mandado é emitido pelo juiz após a apreciação dos fundamentos do Ministério, trazidos pelo Ministério Exato. Público ou pelo CERNIC, o órgão investigativo. Lembra-se de um instituto chamado flagrante delito? Exato. Qual é o juiz que intervém no flagrante delito? Não há intervenção. Não há intervenção. Não. Assim também como nas medidas cautelares não há intervenção. Mas, quanto isso. Mas não é isso que se está aqui a discutir, doutor Elísio. O que o Conselho Constitucional disse, é de que esta lei previa uma intromissão indevida
Sim. previa com que os órgãos de telecomunicação pudessem aceder a esta informação sem decisão prévia. Estamos perante um flagrante delito, tudo bem, mas e fora do flagrante delito? Porque intrometeu-se, vamos lá, num processo investigativo, não é? Sem que nós sabemos que, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, das questões, e é um dos temas que traz muita tinta, faz rolar muita tinta, é a questão da segurança. O doutor trouxe. A questão da segurança. Estamos, por exemplo, numa situação em que temos o cabo delegado, temos a situação que se está a viver lá, o terrorismo, não é? E sabe-se de que alguém está para cometer um crime, ou está para se atacar um determinado distrito. Prontos, aí não tens como. Nem tens como ir consultar o judicial. Mas uma situação totalmente diferente é num processo de investigação, tomares conhecimento, estou-me a referir aos órgãos, às autoridades competentes, tomares conhecimento de que Daniel está para mandar um determinado valor para fora do país, numa situação, por exemplo, de branqueamento de capitais. A lei também faz questão a isto, não é? Esta é uma das razões pelas quais aprovou-se essa norma para o combate ao branqueamento de capitais, que é uma das grandes fragilidades que Moçambique tem. O Daniel está para mandar. Mas ok, como é que se conseguiu esta informação? Esta informação conseguiu-se sem que tivesse sido emitido um mandado, sem que tivesse autorizado aos serviços, por exemplo, de investigação ou a serviços de segurança do Estado, uma intromissão devida aos instrumentos pessoais do Daniel Tempo. Cuide, juros, doutor. Estas é que são as questões de fundo. Sim. Eu até estava aqui, estava tentando, queria fazer a citação da própria lei. Mas ok, vou tentar citar ao decor, que é a questão ligada ao acesso. A lei número 4/2016, na definição do acesso, determina que o acesso é toda ação, portanto, por parte da autoridade reguladora, das entidades competentes, que visam, de facto, ter acesso aos dados móveis também, para além de infraestruturas, etc. E este acesso é garantido à autoridade, portanto, à autoridade reguladora. Então, se entende, portanto, que a lei está a dar muitos poderes ao governo, então aí o Conselho Constitucional deveria atacar a lei e não atacar ao filho da lei, Que é o governo. que é o regulamento. Elaborado pelo governo. Sim, também a lei é elaborada pela Assembleia da República. Não estou a falar... Mas é o legislador, são dois polos distintos. Não, essa questão... Estamos a falar da Assembleia da República, é o legislador. Estamos a falar do governo, porque é o que se diz. O governo extrapolou-se e emitiu, elaborou normas que estão acima da sua alçada. Sim, é o que estou a explicar. Estou a dizer, primeiro, vamos lá, conceitualização. Assembleia emite leis. O governo, decreto ou decreto-lei quando autorizado. Exato. Ok? Temos aquele instrumento. É lei. Está abaixo da Constituição, está acima do decreto ou então do regulamento. Regulamentar significa materializar aquilo que está na lei. Se há inconstitucionalidade em relação à questão da autorização ou não, não é do decreto, é da lei. Aliás, quando o problema, é preciso que se compreenda, que o caro telespectador compreenda, quando o problema é do regulamento ou do decreto, não se chama inconstitucionalidade, chama-se ilegalidade, porque está a afrontar a lei. Não há ligação empírica entre um regulamento e a Constituição. Esse regulamento regula
O nosso sistema constitucional é assim que determina. Não temos regulamentos autónomos. É uma das questões que foi levantada. É levantada na... É levantada no acórdão número 6/CC/2016 de 29 de julho. É uma das questões... 2026, que isto é. 26? Sim, sim. 16? 16, sim, sim. Ah, perdão. Estou inquinado por causa dessa questão do coisa. Essa questão da lei número 4/2016. Sim. Então, isto para dizer o quê? Isto para dizer o seguinte. Para dizer que nesta questão nós não podemos olhar para o regulamento. E vamos lá deixar o governo de lado. O governo já fez a parte dele. Mas É importante nós termos uma concepção. Porque às vezes é preciso termos os conceitos bem sedimentados. Se nós não tivermos conceitos sedimentados, para nós tudo vai ser inquestionável. Até o fato de, portanto, estar a conversar vai ser inquestionável porque falou. Não, eu, por exemplo, posso dizer que não. Dizer alguma coisa que não tenha nada a ver. É um exemplo, portanto, um bocadinho extremista, mas espero que me percebam. Eu dizer, por exemplo, pronto, a República de Moçambique, portanto, tem limites em termos de aceitação de partidos, por exemplo. A Constituição diz que somos um país multipartidário e não há limites. Eu dizer, não, mas em Moçambique temos limites. Isso é inconstitucional. Eu dizer isso não é inconstitucional. Por quê? Porque a minha voz não é, portanto, censurável ou não faz parte do sistema, portanto, das normas, da compleição das normas. Mas aí é onde reside o problema. Sim. Onde é que reside o problema? Reside no facto de um regulamento, não é? Que está a ser emanado por conta de uma lei que foi elaborada. E esta lei de per si já viola alguns preceitos constitucionais. Espera, stop. Com que base diz isso? É o que diz o Não. Diz que a lei 16, a lei 4 viola? Não é verdade isso. Em que página? Podemos ir agora. Tudo bem. Aqui. Vamos é preciso informar com qualidade. Vamos analisar a coisa como Não. Vamos lá. Vamos analisar a coisa como podemos. É que se nós não sairmos daqui, desta questão, corremos o risco de criar desinformação. Sim, vamos lá. Encontre uma página do coisa, por favor, porque é uma informação que eu também tenho que mudar os meus conceitos. A não ser que me convide depois para falarmos em off. Mas não vejo no acórdão qualquer menção de alguma violação. Da violação ou de que há uma inconstitucionalidade ou ilegalidade da lei número 4. Não seja por isso. Está aqui a fazer essa análise. Foi uma confusão minha. Queria falar do regulamento e não do decreto. Pronto, agora está aqui a fazer-se uma análise sobre o decreto, não é? Pois, sobre o regulamento. Que é este regulamento. Que foi aprovado por decreto. Exato. Foi este regulamento, não é? Que na sua funcionalidade o governo requeria que fosse autorizado a intromissão a estes preceitos, conforme já trouxemos anteriormente. A reserva à vida privada, as comunicações... Pode repetir melhor, só para eu perceber, porque depois vou ter que me pronunciar. Dizia que este decreto pede autorização a quem? O decreto, o regulamento, não pede autorização. Não pede. O regulamento, ele de por si. O que é que está em causa aqui? Não, eu não estou a perceber. É que começa e não termina. O que está em causa é a violação de direitos fundamentais. Sim. Não é? É por essa razão que foi requerido... Não. O que está em causa é a reserva da lei. Não só. No cômputo geral... A base da violação da reserva da lei é a pretensa violação de normas, ou melhor, é a pretensa situação em que o governo regulamenta normas que não estão autorizadas ou regulamentadas ou regidas, pela lei. Essa é a questão, não é violação de coisa. A violação... São 4 pontos essenciais. Sim. O primeiro sendo a violação da reserva da lei. Talvez a melhor ler a decisão. A ausência da norma habilitante. Sim. A afetação da liberdade de expressão e informação. Cada ponto vamos classificá-lo. Violação da vida privada e das comunicações.
a insuficiência do controle judicial, e isto que formos falando, não de forma organizada como está, mas é sobre isto que formos debruçando, e por fim os poderes excessivos amplos, não é, das operadoras que se transformam em agentes de vigilância. Sim. É isto que se está a Não, discutir. não é isso. No cômputo geral. Tá bem, é a sua no opinião. cômputo- A minha opinião, posso dar a minha Não opinião? é a minha opinião. Isto é o que consta do decreto, Sim, do acordo. posso dar a minha opinião? E é sobre isto que o acordo se pronunciou. E o doutor não concorda. E está a trazer os seus fundamentos Não, é que a maneira como como... um motivo. Como... Espera, como organiza, a maneira como o colega organiza, não é a maneira mais correta. Exato. Porque está a misturar alhos e bugalhos. Exato. Porque o que é que está a acontecer? Está a misturar os fundamentos da revogação das normas com os princípios atinentes que estão na Constituição. Por quê? Porque nós temos uma decisão que tem um fundamento técnico e que depois tem uma premissa de direitos fundamentais. É isso. Tem que olhar a questão em três dimensões. Por quê? Porque senão vamos confundir as pessoas. Dizer que o que o Conselho Constitucional disse, o Conselho Constitucional não apreciou a lei. E a lei, essa questão de violação dos direitos, isso discute-se na lei. Não no regulamento. O regulamento, às vezes, podemos estar os dois certos, só para falar de coisas diferentes. Pois, exato. Mas é preciso perceber o seguinte. Eu não estou a dizer que esteja errado. Eu estou a tentar dizer o seguinte. Para sermos tecnicamente corretos, nós temos que dizer aquilo que se disse. Os fundamentos, quais são? Reserva da lei, princípio de separação. Esses são os fundamentos. Agora, como é que se chegou à reserva da lei? Por que se disse que há reserva da lei? Esses é que são que é a fundamentação deste fundamento base, que é porque está-se a ir imiscuir nos direitos fundamentais. E direitos fundamentais quais são? A segurança não é um direito fundamental. Direito à segurança não é um direito fundamental. Direito à vida não é um direito fundamental. Se alguém usa a internet de um seu vizinho, por exemplo, entra no coisa. Lembras daquele assunto, daquele caso do coisa, de White Shark, uma coisa, balé branca, balé azul, qualquer coisa, que haviam jogos que faziam as crianças cometerem suicídio. Havia uma coisa dessas. Pela informática, entrava-se nos computadores ou as pessoas acessavam aquele programa que depois levava a um suicídio coletivo das crianças. Isto são direito à vida, portanto, digamos, de uma forma posta em causa por meios informáticos, por meio de dados, por meio de coisas. Então, isto para dizer o quê? Para dizer que onde anda um direito à vida, onde anda um direito à liberdade, um direito à intimidade, um direito, portanto, à privacidade, também anda um direito à segurança, também anda um direito à vida, à integridade física. Então, isto é conjugado. Agora, se nós apenas nos cingirmos, por que eu tenho estado a usar essa palavra, essa frase que eu acho que era a melhor de descrição, que era uma interpretação míope, não é? Eu penso que houve uma interpretação míope porque não se olhou, porque sabe, não se pode, os direitos fundamentais, os direitos, portanto, fundamentais, não são absolutos. Nenhuma norma na Constituição é absoluta. Isso aí não precisa ser jurista para saber. Qualquer pessoa tem que saber disso. Direito à vida também é igual a direito à segurança. Onde começa e termina o seu direito, começa do outro. Não passa para lá. Por quê? Porque se o senhor passar para o outro lado, está a violar também o direito fundamental. É por isso que o grande dissídio muitas vezes, entre os jornalistas e os órgãos e a administração pública, qual é que é? O jornalista quer saber como é que os gestores públicos andam e fazem. Direito à informação. E uma questão de transparência. Consta da administração, da nova administração. Sim, mas também consta da Constituição, o artigo 41 e artigo 48, perdão, 41 e 48, que esses degradam, que
as pessoas também têm direito à reserva da vida privada. Não, mas a administração pública é regida pelo princípio da transparência. É isso, vai Este discutir, é o- vai discutir com todos os jornalistas que foram vai discutir com toda a imprensa e com todo o Você é governo. gestor público, Sim. deve estar à disponibilidade de ser escrutinado, Sim, até certo ponto. não é? Até certo ponto. Não tens reserva à vida Não privada, tem? salvo Não. questões de segurança de Estado. Não. Salvo questões de segurança Não. de Estado. Não. Mas este é um tema para um outro debate. É que por acaso foi o meu tema de defesa de É um licenciatura. tema para um outro debate. Este foi o meu tema de Doutor defesa de Elísio, licenciatura. doutor Elísio, Sim, mas pronto, mesmo vamos para terminar, Pois. já fizemos uma análise sobre as duas visões em debate, não é? Pois. Que é a questão da segurança nacional, não é? E a outra que é pronto. Eu gostaria de perceber de si, embora já tenha dito, mas de forma mesmo conclusiva, acha isto uma vitória? Embora tenha deixado de ficar aquilo que é o seu posicionamento relativamente ao acordo emitido pelo Conselho Constitucional, eu gostaria que fosse transparente na resposta a essa questão. Acha isto uma vitória para um Estado de Direito democrático? Afinal, é moçambicano? Ou a segurança nacional ficou por discutir? Bom, eu tenho estado a responder com transparência e não iria. Transparência, a Claro, minha essa é a convicção. forma- essa é A a minha forma. convicção, sim. A minha convicção. E se ela estiver errada, pronto. É o seu ponto de vista, temos que Ninguém é respeitar. perfeito, só Deus, só Nosso Senhor lá em cima que é perfeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não ia olhar para uma perspectiva de ganhar e perder. Ia numa perspectiva de debate jurídico, uma perspectiva de democratização do conhecimento e do direito. É bom quando a sociedade discute. E aquilo que eu digo não faz fé em juízo. Portanto, não se preocupem lá em casa, as minhas opiniões aqui não vinculam o Conselho Constitucional em nenhum momento. O que estamos a fazer é tentar explorar outros ângulos que eventualmente o nosso Conselho Constitucional pode não ter explorado, e nós, como fazedores de opinião, assim que se diz, temos este papel de facto usar daquilo que são as nossas valências na vida, a nossa formação, para melhorar aquilo que pode ser melhorado. E nem tudo que se diz, que diz o Elísio, tem que ser feito, mas se puder fazer algumas coisas que melhorem a melhor interpretação da nossa Constituição, porque a nossa Constituição é um livro, o nosso livro é quase que um livro sagrado para os moçambicanos, ela deve ser coisa. Só que a Constituição tem direitos individuais e tem direitos coletivos. Então, aqui o que está em causa, no meu ponto de vista, são direitos individuais contra direitos coletivos, porque o Conselho Constitucional só olhou para a parte dos direitos individuais, assim como o provedor de justiça só olhou para os direitos individuais quando levou este caso ao coisa. Esqueceu-se dos direitos coletivos. E um dos direitos coletivos, meu caro, portanto, o telespectador, é esse direito de estar em casa a ver este programa ou estar no seu telemóvel a ver este programa de uma forma livre, sem ter que pensar que amanhã vai ser, portanto, beliscado nos seus direitos e até pode ser, eventualmente, digamos, de uma forma arbitrária, impedido de, portanto, ter acesso àquilo que são os seus direitos. Então, para dizer que às vezes é preciso fecharmos o tanque para limpar, fechamos as torneiras para limpar o tanque. Ficou o posicionamento de Dr. Elísio de Souza, conforme ele disse, é o posicionamento dele, há que respeitar, não é? E não nos resta mais nada, temos que agradecer a si, ao telespectador, por nos ter acompanhado nesta especial informação, onde podemos discutir junto do causídico o controlo das telecomunicações, segurança nacional ou violação dos direitos fundamentais, e como é de direito, é de lei e foi de praxe, o Dr. Elísio deixou ficar aqui aquilo que é o seu posicionamento e pôde ouvi-lo durante esses 40 minutos de conversa, não é? Aqui no Especial Informação. O nosso muito obrigado por nos ter acompanhado. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até já.